O pior cenário acaba de se concretizar. A Rússia intensificou o apoio militar à Venezuela, enviando novos sistemas de defesa aérea e marcando uma escalada que reacende lembranças da antiga Guerra Fria. Recentemente, Moscou concluiu a entrega de 5.000 mísseis do tipo Igla-S, armamentos portáteis capazes de atingir aeronaves a mais de 5 km de altitude. Esse reforço amplia consideravelmente o poder de defesa do governo de Nicolás Maduro em um momento em que o país enfrenta profunda fragilidade política e econômica. Os carregamentos chegaram a Caracas no final de outubro, transportados por aviões cargueiros russos, operados pela empresa Viacom Zitotrans. As aeronaves seguiram rotas cuidadosamente planejadas para evitar o sobrevoo de espaços aéreos sensíveis, passando por países como Armênia, Argélia e várias nações da África Ocidental antes de pousarem na capital venezuelana. Além dos mísseis portáteis Igla, a Venezuela recebeu baterias de defesa Panzer S-1, que combinam mísseis e canhões antiaéreos, e sistemas de médio alcance conhecidos como Buk M2 e capaz de interceptar alvos até 50 km de distância. Esses equipamentos se somam aos sistemas S-300, em operação desde 2012, criando uma rede de defesa aérea de múltiplas camadas. Com isso, a Venezuela passa a figurar entre os países mais militarizados da América do Sul. Fontes russas indicam ainda que Moscou estuda fornecer à Venezuela um novo míssil balístico de alcance intermediário chamado Orsnik, derivado de um modelo desenvolvido para atingir mais de 5.000 km e alcançar velocidades hipersônicas superiores a 11 vezes a do som. Esse armamento pode carregar até 6 ogivas nucleares ou convencionais e seria transportado por grandes aviões de carga russos, o que facilitaria seu deslocamento estratégico. Embora a transferência ainda não tenha sido confirmada oficialmente, autoridades russas admitem que as negociações estão em estágio avançado. Analistas militares avaliam que a instalação de mísseis desse tipo em território venezuelano alteraria significativamente o equilíbrio de forças no hemisfério ocidental, ampliando o alcance estratégico da Rússia até partes do continente americano. Essa expansão ocorre em meio a uma das piores crises econômicas da história venezuelana. O país enfrenta hiperinflação, escassez de alimentos e remédios, além de uma queda de mais de 80% no PIB desde 2014. Estima-se que mais de 70% da população viva em situação de pobreza extrema e cerca de 8 milhões de pessoas dependam de ajuda humanitária urgente. A economia, fortemente dependente do petróleo, responsável por quase todas as exportações, segue paralisada pela corrupção e pelas sanções internacionais. Mesmo com uma pequena recuperação registrada em 2024, a renda média da população permanece muito abaixo do que era há uma década. Nesse contexto, os investimentos militares feitos com apoio russo são financiados por empréstimos e trocas de petróleo, priorizando a manutenção do regime de Maduro em detrimento do bem-estar da população. Para o Brasil, a crescente presença militar russa na região serve como um alerta estratégico. Sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, as Forças Armadas brasileiras passam por um processo de reestruturação civil, com foco em missões ambientais e humanitárias. No entanto, os cortes de orçamento e a lentidão na modernização de equipamentos deixaram o país em desvantagem tecnológica. Diante do vizinho venezuelano, especialistas afirmam que a Venezuela atualmente possui superioridade em sistemas de mísseis, com alcance e capacidade de interceptação que o Brasil não tem condições de igualar. Essa diferença aumenta a instabilidade regional, especialmente nas fronteiras amazônicas, onde o tráfico de drogas e a atuação de grupos armados vem crescendo.
ao temor de que o Brasil possa se tornar um estado tampão, vulnerável entre potências em conflito, caso as tensões entre a Venezuela e o Ocidente evoluam para confrontos diretos. O Instituto para o Estudo da Guerra classifica o reforço militar russo como parte de uma estratégia de demonstração de poder nuclear semelhante à aplicada pela Rússia na Bielorrússia. O objetivo seria desafiar os Estados Unidos e seus aliados por meio de uma presença militar simbólica e estratégica. Em resposta, os Estados Unidos aumentaram sua presença no Caribe, mobilizando cerca de 10.000 soldados, 8 navios de guerra, um submarino e um grupo de ataque liderado por um porta-aviões. A operação busca conter o tráfico de drogas e enfraquecer redes criminosas associadas ao regime de Maduro, especialmente o chamado Cartel de Aragua. Desde setembro, ataques aéreos contra embarcações suspeitas resultaram em mais de 20 mortes, elevando a tensão na região. Paralelamente, relatórios de inteligência indicam que está em fase final o planejamento de uma operação humanitária voltada para a Venezuela, liderada pelos Estados Unidos, em cooperação com agências internacionais. A iniciativa visa combinar ajuda alimentar e médica com ações estratégicas contra depósitos de armas e organizações criminosas ligadas ao governo venezuelano. O plano, aprovado pelo presidente norte-americano Donald Trump em outubro, deve incluir forças especiais e corredores aéreos humanitários. Diplomatas e analistas veem essa operação como uma tentativa de estabilizar a região sem recorrer a uma invasão em larga escala. O projeto prevê a criação de zonas seguras para civis, eleições supervisionadas e um programa de reconstrução econômica com o apoio de organizações multilaterais para o Brasil e outros países da América do Sul. Essa iniciativa representa uma oportunidade de fortalecer a cooperação regional e reduzir o risco de uma nova corrida armamentista. Enquanto a Rússia aposta no poder das armas e os Estados Unidos combinam força e diplomacia, a Venezuela volta a se tornar o epicentro de uma disputa global entre a miséria interna e um jogo de poder internacional. O futuro do país e a estabilidade da América do Sul dependem de um equilíbrio frágil. No fim das contas, a verdadeira força pode não estar nos arsenais militares, mas na capacidade de reconstruir a humanidade em meio ao caos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ajudar o canal. Você pode também se tornar membro ou contribuir com seu valeu. Ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Até a próxima!